Olá, bom dia. O meu nome é Tati Camargo e no curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós vamos ver o capítulo 5, Uma Vida Centrada em Deus. Nesse capítulo, o autor se preocupou em nos mostrar como ter uma vida centrada em Deus e não em nós mesmos, né? No dia a dia a gente acaba nos beneficiando em várias coisas, pensando só em nós, temos atitudes egoístas e ele nos ensina baseado na palavra de Deus quão é importante a nossa vida, tudo que nós fazemos está centrado primeiramente em Deus. Isso faz toda a diferença para o nosso crescimento espiritual. Então aproveite, porque o conteúdo do curso está muito bom, esse capítulo está assim com informações valiosíssimas e eu tenho certeza que você será abençoado. Pega lá o seu caderno, a sua caneta e principalmente a sua Bíblia e tenha uma maravilhosa aula. Eu te vejo no final desse vídeo. Tchau, tchau. Capítulo 5 Uma vida centrada em Deus. A fim de conhecer e fazer a vontade de Deus, é preciso negar a si mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Uma parte do livro de Gênesis é o relato de como Deus realizou a sua vontade por meio de Abraão. Não é o relato da caminhada de Abraão com Deus. Você percebe a diferença de enfoque? O enfoque da Bíblia é Deus. A essência do pecado é um deslocamento da vida centrada em Deus para a vida centrada no próprio ego. A essência da salvação é a negação do ego, não uma afirmação do ego. Precisamos nos negar a nós mesmos e nos centrar em Deus. Assim, Ele nos tem no lugar onde pode realizar, por nosso intermédio, os propósitos que tinha em mente antes de criar o mundo. Embora pudéssemos desenvolver mais ainda o assunto, aqui estão algumas características dos dois tipos de orientação de vida que estão ao seu dispor. Primeira orientação de vida: centrada no eu. Vida com enfoque no eu, orgulho de si mesmo e de suas realizações, autoconfiança, dependência de si mesmo e de suas habilidades, afirmação do eu, procura conformar-se aos padrões do mundo e seus caminhos, vê as circunstâncias de uma perspectiva humana, vida ordinária e egoísta. Segunda orientação de vida: centrada em Deus. Confiança em Deus, dependência de Deus e de sua capacidade e provisão, vida orientada para Deus e sua atuação, humildade perante Deus, negação do eu, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busca conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias, vida santa e centrada em Deus. Com suas próprias palavras, defina vida centrada no eu e vida centrada em Deus. Então, pegue esse tempo e coloque com as suas próprias palavras o que significa para você. O que é uma vida centrada em você, no eu, né? E uma vida centrada em Deus. Essas anotações são muito importantes. Em cada um dos pares de exemplos bíblicos que irei mostrar agora, coloque um D antes do exemplo que ilustra uma vida centrada em Deus e um E nas ilustrações de vida centrada no eu. Anote no seu caderno, na hora que vocês visualizarem na tela o primeiro versículo, coloque se é um D num exemplo de uma vida que é centrada em Deus e um E, uma vida centrada no eu, ok? Então, vou mostrar agora o primeiro exemplo bíblico.
Primeiro, Deus colocou Adão e Eva no lindo jardim. Disse-lhes que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva percebeu que a fruta era agradável aos olhos e desejável para adquirir a sabedoria, por isso comeu da fruta. Esse é o primeiro exemplo, tá? E esse exemplo bíblico fica em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 e capítulo 3, do versículo 1 ao 7. O importante agora é você analisar este exemplo bíblico da história de Adão e Eva, né? Na atitude de Eva, se o que ela fez foi um exemplo de vida centrada em Deus ou uma vida centrada no eu, tá? Agora eu vou falar o segundo exemplo bíblico. A mulher de Potifar implorava diariamente a José para se deitar com ela. Ele respondeu que não poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus. Quando ela tentou obrigá-lo, ele fugiu do recinto e foi preso em vez de ceder à tentação. Isso está em Gênesis 39. Tá? Esse segundo exemplo bíblico que conta um relato da vida de José, né? E vocês coloquem no caderno de vocês se isso foi uma vida centrada em Deus ou uma vida centrada no eu, tá? Bom, agora eu vou ler um trecho da Bíblia e depois eu vou dar, baseado neste trecho que eu vou ler, ele vai mostrar na tela para vocês, baseado neste trecho que fica em Números 13 e 14, vocês vão me responder de acordo com os exemplos bíblicos, se é uma vida centrada em Deus ou no eu, tá? O mesmo exercício. Então, o trecho bíblico é esse aqui, ó. Deus prometera dar a terra de Canaã a Israel. Moisés enviou 12 homens à terra prometida para explorá-la e na volta apresentaram um parecer. A terra era abundante, mas as pessoas que lá habitavam eram tidas como gigantes. Isso fica em Números 13 e 14. Agora, baseada neste trecho bíblico, vocês me respondam as seguintes questões. Se é uma vida centrada em Deus ou no eu. Primeira questão. 10 dos espiões disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Isso é uma vida centrada em Deus ou no eu? Responda no seu caderno. Segunda situação, baseada no trecho que eu li para vocês. Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra. Não temais o povo dessa terra. Tá? Respondam se eles, nessa atitude, eles tiveram uma vida centrada em Deus ou no eu. Agora, um outro exemplo para vocês, um outro exemplo bíblico para vocês fazerem o mesmo exercício. O rei Asa enfrentava o exército de Zerá, o etíope, no campo de batalha. Ele disse: ó Senhor, nada para ti é ajudar. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Isso fica em 2 Crônicas 14, de 9 a 11. Esse cenário que vocês acabaram de ler e ouvir foi baseado numa vida centrada em Deus ou no eu? Outro exemplo bíblico para vocês. O rei Asa e Judá estavam sendo ameaçados por Baasa, rei de Israel. Asa enviou ouro e prata do templo e de seu próprio palácio a Beni-Hadad, rei da Síria, pedindo sua ajuda neste conflito. Isso fica em 2 Crônicas 16, de 1 a 3. Também respondam se esse cenário que eu acabei de ler para vocês, do exemplo bíblico, é uma vida centrada em Deus ou no eu. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 23, 24. Viver centrado no próprio ego é uma armadilha sutil. Isso faz muito sentido, mesmo falando em termos humanos. Assim como o rei Asa, você pode evitar a armadilha a primeira vez e cair nela mais tarde. Centrar-se em Deus requer uma morte diária do eu e submissão a Deus, assim como diz no livro da Bíblia, João 12, 23, 24. Agora eu vou mostrar para vocês as respostas das ilustrações bíblicas que nós vimos de uma vida centrada em Deus, tá? Vou mostrar na tela para vocês e vocês checam com o que vocês anotaram, tá bom? As outras ilustrações de vida são centradas no ego, tá? O que eu vou mostrar são só as vidas centradas em Deus. Vidas centradas em Deus de acordo com o nosso exercício. O primeiro relato bíblico é: a mulher de Potifar implorava diariamente a José para deitar com ela. Ele respondeu que não poderia fazer tal coisa e pecar contra Deus. Quando ela tentou obrigá-lo, ele fugiu do recinto e foi preso em vez de ceder à tentação. Esse exemplo bíblico é de uma pessoa que tem uma vida centrada em Deus. Outro exemplo bíblico que nós lemos de uma vida centrada em Deus é a seguinte: Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra. Não temais o povo dessa terra. Esse também é um exemplo bíblico de uma pessoa que está com uma vida centrada em Deus. Então, anote aí no seu caderno, vê se você colocou. O terceiro exemplo bíblico de uma vida centrada em Deus é o seguinte: o rei Asa enfrentava o exército de Zerá, o etíope, no campo de batalha. Ele disse: ó Senhor, nada para ti é ajudar. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esse exemplo bíblico também é de uma vida centrada em Deus, ok? Então, de todos os exemplos que nós lemos, somente essas 3 que eu mostrei para vocês são ilustrações de vidas centradas em Deus. As outras são ilustrações de vidas centradas no ego. Os propósitos de Deus, não nossos planos. Para ter uma vida centrada em Deus, você precisa orientá-la na direção dos propósitos de Deus, e não para a consecução dos seus próprios planos. Você precisa buscar ver as coisas à perspectiva de Deus, e não de sua própria e distorcida perspectiva humana. Quando Deus começa a fazer algo no mundo, Ele toma a iniciativa de vir a falar a alguém. Por alguma razão divina, Ele preferiu envolver o seu povo na execução de seus propósitos. Responda as seguintes perguntas. Se você não souber as respostas, procure nas passagens bíblicas especificadas. Primeira pergunta: o que Deus estava prestes a fazer quando pediu a Noé que construísse uma arca? Gênesis 6, de 5 a 14. Segunda pergunta: o que Deus estava prestes a fazer a Sodoma e Gomorra quando ele veio a Abraão? Gênesis 18, de 16 a 21 e Gênesis 19, versículo 13. Terceira pergunta: o que Deus estava prestes a fazer quando veio a Gideão? Juízes 6, de 11 a 16. Quarta pergunta: o que Deus estava prestes a fazer quando apareceu a Saulo, posteriormente chamado Paulo, na estrada de Damasco? Atos 9, do versículo 1 ao 16.
Quinta pergunta. Em cada um destes momentos, qual foi o fator mais importante? Escolha um. O que uma pessoa queria fazer para Deus ou o que Deus estava prestes a fazer. Bom, eu vou passar as respostas para vocês agora dessas 5 questões, mas eu gostaria que vocês estudassem cada uma delas, parassem o vídeo e estudassem, lessem as passagens bíblicas, façam suas anotações e depois vocês confirmam respostas com o que eu vou passar agora, tá bom? Então, a resposta da primeira pergunta. O que Deus estava prestes a fazer quando pediu a Noé que construísse uma arca? Resposta. Deus estava prestes a destruir o mundo com um dilúvio quando apareceu a Noé. Resposta da pergunta 2. O que Deus estava prestes a fazer a Sodoma e Gomorra quando ele veio a Abraão? Resposta. Quando Deus preparou-se para destruir Sodoma e Gomorra, contou sobre isso a Abraão. Resposta da pergunta 3. O que Deus estava prestes a fazer quando veio a Gideão? Resposta. Deus veio a Gideão quando estava prestes a livrar os israelitas da opressão de Midian. Resposta da quarta pergunta. O que Deus estava prestes a fazer quando apareceu a Saulo na estrada de Damasco? Resposta. Deus apareceu a Saulo quando chegou a hora de levar a mensagem do Evangelho aos gentios por todo o mundo. Quinta pergunta. Em cada um destes momentos, qual foi o fator mais importante? O que a pessoa queria fazer para Deus ou o que Deus estava prestes a fazer? Resposta. Sem dúvida alguma, o fator mais importante em cada situação era aquilo que Deus estava prestes a fazer. Deus não pede às pessoas para imaginarem o que querem fazer para Ele. Podemos usar o exemplo de Noé. E todos os planos de servir a Deus que ele tinha não teria muito sentido diante da destruição que estava por vir. Teriam? Noé não estava chamando Deus para ajudá-lo a realizar aquilo que sonhava fazer para Deus. Deus não pede às pessoas para imaginarem o que querem fazer para Ele. Não podemos sentar-nos e imaginar o que desejamos fazer para Deus e depois chamá-lo para ajudar-nos e realizar a tarefa. O exemplo da Bíblia é que submetamos a Deus e esperemos que Ele mostre o que quer realizar ou observemos o que Ele está realizando ao nosso redor e juntemo-nos a Ele. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda às perguntas. Qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou o versículo com suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Copie seu versículo bíblico da semana no seu caderno. Resumo. Para conhecer e fazer a vontade de Deus, preciso negar a mim mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Preciso reorientar minha vida na direção de Deus. Preciso focar a minha vida na direção dos propósitos de Deus e não na consecução dos meus próprios planos.
Preciso buscar ver as coisas da perspectiva de Deus e não da minha própria e distorcida perspectiva humana. Preciso esperar até que Deus mostre aquilo que deseja realizar por meio de mim. Procurarei observar a atuação de Deus ao meu redor para juntar-me a Ele. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um capítulo abençoado, onde a gente aprendeu a como ter uma vida centrada em Deus, como que a gente falha no dia a dia, né? Com aqueles exemplos bíblicos, até na Bíblia, nós vemos o quanto alguns personagens da Bíblia falharam pensando só em si mesmo. E a gente pôde aprender, a partir da palavra de Deus, o quão é importante a gente ter uma vida centrada em Deus, né? A gente tem que ter em mente que os propósitos de Deus não são os nossos planos, e a gente tem que ter esse entendimento, e nós só vamos compreender quando a gente se relacionar com o Senhor, se relacionar, ter intimidade com Deus e aí sim se juntar a Ele, e Ele vai mostrar os propósitos dele para a nossa vida. Então isso é muito rico, muito importante. Eu tenho certeza que vocês anotaram, devem ter participado bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, passe e-mail para mim no tati.ribeiro.camargo@gmail.com. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!